Olá, mulheres que estão na busca pela ascensão de carreira. Vocês que estão aí na posição de supervisão, de coordenação de gerente, mas que querem chegar na posição de diretoria, ser uma executiva na empresa onde vocês trabalham, por diversas razões, porque sabem que vão conseguir aí ter mais influência nos processos decisórios, que vão conseguir realmente poder estar interferindo em algumas decisões que prejudicam ou que não são as melhores decisões para o bem-estar dos colaboradores, e vocês acham que podem melhorar isso, decisões que podem não ter sido as melhores para a satisfação do cliente, vocês acham que podem melhorar isso, vocês mulheres que sonham sim em ter uma remuneração melhor e com isso aumentar o seu bem-estar financeiro atual e construir, né, uma situação de futuro, construir aí a independência financeira no futuro, vocês que sonham com a posição executiva, porque aí vocês vão ter mais liberdade, mais autonomia de trabalho no dia a dia, ou por diversas outras razões, é com vocês que eu quero conversar. Eu sou Ana Maria Sena, eu trabalhei dentro de empresas, né? Fui aí analista, depois eu fui coordenadora, depois eu fui gerente e cheguei em posições executivas de muita relevância e trabalhei justamente ajudando as empresas a criar aí uma cultura de trabalho, engajamento dos colaboradores. Então eu posso, né, contar para vocês que durante 20 anos, nesses meus 30 anos dentro das organizações, eu ocupei posições executivas e estava assim participando das decisões na empresa. Então, eu quero ajudar vocês a entenderem melhor os desafios, eu quero ajudar vocês e ensinar para vocês como que vocês podem estar aí agindo no dia a dia para a construção dessa carreira ascendente, a construção de uma carreira que realmente vai te levar para a posição executiva, né? Como é que eu consegui isso, né? Durante 3 vezes no meu caminho, né? Porque o caminho da ascensão de carreira, a gente vê uma escadinha bonitinha, cheia de... Não é assim. A construção de carreira, ela é mais uma estrada em volta de uma montanha, que às vezes parece que a gente está descendo, né? Que a gente está no carro, está subindo a serra, mas desce, porque tem que descer ali, porque tem um obstáculo, aí tem que subir, aí tem que construir um túnel, passar no túnel, passar no viaduto. Não é uma coisa, um processo assim. É um processo com curvas, é um processo com declives, aclives, e a gente vai até chegar lá. E hoje eu quero falar para vocês sobre o que pode estar atrapalhando vocês nesse caminho de crescimento. Será que vocês estão fazendo alguma coisa que possa estar prejudicando a sua ascensão na carreira? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o que a gente pensa e que é tão relevante assim que prejudica a nossa ascensão? Primeiro vamos entender um pouquinho esse negócio de pensamento, né? O livro O Segredo da Mente Milionária, do Harvey, ele fala pra gente que esse é um conceito da psicologia, que os pensamentos definem sentimentos, que definem as ações, que vão definir os resultados que a gente tem na vida. Então, tudo parte do pensamento, né? E o pensamento, obviamente, ele forma o mindset, que é a coisa, mindset, né? A mentalidade. Com qual mentalidade a gente está indo para os desafios? Qual é a mentalidade que você está indo? Vamos falar aí de mentalidades ou de pensamentos que nos prejudicam. Bom, que prejudica a nossa carreira, mas também nos prejudica porque
eles muitas vezes minam, né, a nossa autoestima, minam a nossa autoconfiança, minam até as nossas alegrias, né, porque a gente passa a ficar mais pesado. Então vamos lá. Um pensamento é um pensamento de que, por exemplo, né, eu só vou conseguir chegar na posição executiva se eu falar o inglês fluente. Como eu não falo inglês fluente, eu não vou chegar na posição executiva. Eu só vou conseguir chegar na posição executiva se eu fizer um MBA em Harvard, porque se eu não fizer o MBA de Harvard, eu nunca vou conseguir chegar na posição executiva. Eu só vou chegar na posição executiva se eu tiver aí um conhecimento total do mercado, como todos os players do mercado, quem são as pessoas mais importantes, como é que estão os relacionamentos, ou seja, eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que ter um relacionamento com essas pessoas, eu tenho que ser a ultra mega conhecedora de tudo. Bom, esse é um pensamento, né? Então vamos lá. Pensamento define sentimento. O que esse pensamento gera na gente? Gera uma percepção de falta, né? Eu não estou completo. Eu não vou conseguir. Eu não serei capaz. Então é um pensamento que cria um sentimento de menos-valia, de menos valor, de incapacitação. Se eu tenho menos-valia, menos valor, qual é a ação? A ação é eu começar a achar que eu realmente nunca vou chegar lá. E aceitar isso. Eu começo a aceitar que eu não vou chegar lá, que eu nunca vou chegar lá. Se eu aceito que eu nunca vou chegar lá, eu não vou fazer nada, e o resultado de nada é nada. Pode, inclusive, significar perder a posição que a gente ocupa, porque a gente começa a entrar aí num espiral de decréscimo, né? de incapacitação. A minha mesma experiência pessoal e a de muitas pessoas que eu conheço que chegaram na posição executiva é que não existe essa necessidade de ser o sabe-tudo de tudo. Tem que conhecer muito bem, né, a sua área, ter um bom conhecimento do seu trabalho, mas não precisa saber tudo de tudo, não. Não tem que ter o inglês fluente. Pode, sim, melhorar o inglês sempre, porque sempre é bom melhorar o inglês. Ainda mais quando se trabalha numa multinacional, etc, etc. Mas eu vejo pessoas que trabalham numa empresa 100% nacional, que não se relacionam com fornecedores internacionais, que não se relacionam com clientes internacionais, que ficam achando que precisam aprender inglês, ter um inglês fluente para conseguir ascender. Então, vamos cuidar aí do que é verdade, do que não é. Se você trabalha numa multinacional, é óbvio que para ascender para uma posição executiva vai ter que ter o inglês fluente. Isso é uma condição sine qua non, né, para ascender, mas eu diria que é uma condição sine qua non para cargos, inclusive, técnicos, né? Então, na base da pirâmide, na hierarquia da organização de uma multinacional, as pessoas já têm que ter o inglês fluente. Então, obviamente, esse não é um problema que deveria passar pela cabeça das pessoas que estão numa multinacional, né? Porque elas já deveriam ter o tal do inglês fluente. O mais importante é a pessoa estar preparada para a posição executiva. E aí, realmente, tem inúmeros fatores que precisam ser trabalhados. Eu tenho que saber todos esses fatores em profundidade, eu tenho que saber fazer, eu tenho que saber arrebentar. Aí vai se matar porque não vai conseguir, não vai, gente. E ninguém é perfeito, né? É uma composição. Então vai ter que se preparar, sempre se desenvolver e ter uma composição de fatores aí que juntos te tornam apta a ascender. Com este pensamento,
né, que junto, que você vai aí desenvolvendo diferentes fatores e você vai chegar lá desenvolvendo esses diferentes fatores, você começa a investir nesse desenvolvimento, investir tempo, investir dinheiro, investir a sua inteligência para desenvolver, você vai se desenvolvendo e vai se tornando cada vez mais bem preparada para o desafio futuro. É isso que importa. É uma mentalidade de que eu não sou hoje isso que eu preciso ser, mas eu vou me preparar, eu vou me desenvolver para chegar lá. Eu estou num caminho, é um processo, né? Não é um botão de liga, desliga, né? Então, eu vou saber isso, vou saber isso, vou saber isso tudo muito, 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 e aí eu vou ligar um botão e vou ser promovida. E o pior muitas vezes chegou lá no inglês fluente, chegou lá num conhecimento magnífico do funcionamento da empresa e não tem a posição executiva, porque não é um botão de liga e desliga. É um processo de desenvolvimento, uma mentalidade de que o que eu não sei, eu serei capaz de aprender, eu vou me desenvolver para chegar lá. E curtindo o processo de aprendizado e de desenvolvimento. Isso é o mais importante. Tem que estar curtindo isso, né? Se tornar cada vez uma profissional mais bem preparada. Isso tem que te trazer melhores resultados no que você já faz hoje, no desafio atual, e você se sentindo cada vez mais confortável diante dos desafios que vêm. Um outro fator que eu acho muito importante que a gente tem que falar, gente, é a aparência. E a aparência, eu não estou falando aqui belezura, né? Tem que ser muito bonita, ou não pode ser bonita, porque eu já ouvi as duas pontas, né? Eu já vi de mulheres mais bonitas, mulheres realmente interessantíssimas em termos da configuração do rosto, né? Uma beleza harmônica. Então, eu já ouvi mulheres assim que ficam... Será que só me veem como uma top model, não consegue me ver como uma profissional capaz de assumir os desafios e dar resultados para a empresa? E quando a mulher não tem essa beleza harmônica, não é a top model, se sentindo desmotivada no caminho, no processo, porque não é uma Gisele Bündchen, então como que vai conseguir chegar numa posição executiva que ninguém vai dar, vai ouvir o que ela tem a falar, vai perceber os resultados, porque ela não é assim, né? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Acho que a pessoa tem que estar bem com ela mesma, mas a aparência para mim é mais do que isso, né? Não é uma coisa nata. E outro dia eu ouvi uma frase interessante, que não é que a pessoa não seja bonita, ela simplesmente não se cuida, né? E tem a ver muitas vezes até com dinheiro, que a pessoa não compra, não acha relevante comprar, por exemplo, nós mulheres, uma maquiagem para, né, dar uma melhoradinha, porque realmente dá um up, né? A gente passa assim, quando a gente é muito jovem nem precisa, passa um batonzinho já tá bom, mas quando a gente vai ficando mais velho tem que dar um up, tem que cuidar das sombras, né? Luzes e sombras, pra gente realmente conseguir aí ficar melhor. Mas a aparência vai um pouquinho além disso, né? Eu acho que em tudo que a gente faz, a gente tem uma forma de se apresentar que pode ser adequada ou não para aquela situação. Óbvio, né, que eu vou falar dos extremos, mas pensa bem, se você vai para a praia de Itair, você está absolutamente inadequada, né? Ou vamos falar, não para a praia, que é demais, mas se você vai para um evento da empresa, um evento num sítio que vai ser um churrasco,
né? Um evento de confraternização, que é um churrasco. Você vai de Thaís, Salto Alto, numa fazenda, num sítio, absolutamente inadequada. Então, é sobre isso. A aparência, para mim, é sobre isso. A adequação. Da mesma forma, a gente não pode ir trabalhar, né, com uma roupa que, por exemplo, eu estou numa posição de gerência, eu não posso ir trabalhar com uma roupa que eu iria para a praia, né, uma roupa mais simplória, no sentido da adequação, né? Não tem a ver que se está bonito ou se está feio. Não estou falando se está bonito, se está feio, se está adequado. Nem estou entrando nesse mérito ainda. Estou entrando no mérito da adequação, né? O que se espera de uma liderança na empresa? Que ela se vista adequadamente, de uma forma que seja percebida pelos outros com respeito. Gere respeito. A aparência gere respeito nos outros. Então não pode ser uma roupa simplória. Eu acho que o termo é esse, é simplória, né? Não é simples, porque simples é bonito. É o simplório. É muito roupa de ficar em casa. Roupa de ficar em casa é roupa de ficar em casa, não é roupa de trabalhar. E eu já vi pessoas que querem a posição executiva com roupas de ficar em casa. Não pode. É roupa de trabalhar. É quase um uniformezinho que tem que ter. E cada posição hierárquica dentro da empresa tem meio que um padrão, né, de vestimenta. Eu também já vi pessoas que querem ascender na posição executiva com roupas muito informais, né? E o que eu chamo de muito informal? Muito informal é uma blusa muito curta, né? Que a pessoa não pode, faz um movimento assim e a barriga já aparece. Não é adequado, não é adequado para a situação. Você está num ambiente de trabalho, você não quer que as pessoas fiquem mais preocupadas com a sua barriga, você quer que as pessoas fiquem preocupadas com o que você está falando, com o que você está sugerindo, com as suas observações, com as suas orientações, não é? Então, a roupa tem que ser adequada para isso tudo. Adequação até em termos de cor, né? Você tem que se conhecer para usar uma roupa que transmita uma energia de realização, uma energia de posição, de resultado, né? Então, você vai com uma roupa muito morta, né? Por exemplo, euzinha não fico muito bem assim de beijinho, me some e rouba a minha energia, eu fico sem luz, né? Então, pra mim, a aparência tem a ver com isso, né? Pessoa muito descuidada, que não... Tanto aí até homem, né? O homem descuidado, que não penteia o cabelo, vai com os cabelos assim, não vai ficar bem, não vai transmitir, né, uma imagem de que é um profissional que sabe das coisas, que vai ser capaz de entregar os resultados que a empresa precisa. Então, a aparência é nesse sentido, né, da adequação. E que a gente, sim, pode transmitir mais ou menos respeito com a forma como a gente está se apresentando. Não só em termos de roupa, mas da apresentação geral, né, a arrumação geral. Então, se a gente anda com uma aparência muito desarrumada, por que as pessoas vão acreditar que a gente vai conseguir dar resultado? Que a gente é disciplinado, que a gente trabalha com disciplina? Não vão. Então, pode afetar os nossos resultados, sim. A apresentação é importante e decisiva. Então, não é a beleza, a falta ou o excesso de beleza que vai definir aí a ascensão, mas uma aparência consistentemente inadequada pode sim deixar a pessoa lá atrás na fila da promoção. Outro pensamento que não ajuda em nada é aquele pensamento que diz o seguinte: olha só, eu não vou fazer politicagem,
Então, eu não quero uma posição executiva, porque eu sei que lá na posição executiva a gente tem que fazer politicagem, tem que ficar conversando, tem que ficar se relacionando com pessoas que muitas vezes a gente não gosta. Bom, primeiro vamos definir aqui essa questão de politicagem, né? Porque a terminologia política não é só no Brasil, eu acho que hoje em dia no mundo todo, né? A coisa política está muito desgastada, então está muito negativo, né? A gente tem uma percepção que políticos são pessoas que não se pode confiar. Então, quando a gente fala politicagem, parece que vai aí esbarrar, né? Que a gente está trafegando aí numa linha muito tênue de honestidade, né? Da nossa honestidade, da forma correta de fazer as coisas. Então, o que eu posso dizer é que realmente não é bom. Politicagem não é bom. Isso não é bom. Imaginar, né, que a gente está dentro da organização e que a gente vai ter que fazer coisas que sejam negativas e que confrontem com os nossos valores, com os nossos princípios. Nem pensar, realmente não é para fazer. Mas a gente precisa sim ser político. E o que eu estou falando que é ser político e é importante? E esse pensamento vai mudar tudo. Tenho que ser político. Eu tenho que medir as minhas palavras. Eu tenho que saber me posicionar. Eu tenho que saber falar muito bem. Não é? Então, o pensamento vou sempre estudar muito bem a forma como eu vou falar com as pessoas, o que eu vou falar, o conteúdo e a forma como eu vou falar. Estou sempre escolhendo muito bem a minha comunicação. Eu tenho uma grande preocupação com a minha comunicação. Bom, ser político é isso. Eu vou ter que falar com as pessoas? Vai ter que falar com as pessoas, vai ter que falar com seus colaboradores, vai ter que falar com os seus pares, vai ter que falar com os chefes, vai ter que falar. Mas em todos os níveis hierárquicos isso acontece. A gente tem que falar com os nossos pares, a gente tem que falar com os nossos chefes, lá na base, né? Operação. Fala com os colegas, fala com os chefes e fala até com os chefões, né? Muitas vezes, quantas vezes o porteiro, o garagista, o porteiro, a faxineira acaba aí encostando no poderoso chefão da empresa e tem que falar com eles. Então tem que falar, em todas as situações. O importante é o que vai falar e como vai falar. Duas coisas de muita relevância. E sempre está construindo relacionamentos frutíferos nesses encontros, nessas esbarradas da vida. O pensamento vou sim fazer política, no sentido de estar conversando com as pessoas, entendendo, ampliando a minha perspectiva. Essa é a forma de pensar vencedora, né? Ampliando a minha perspectiva. Porque quando eu penso, não vou fazer politicagem, eu sou uma pessoa fechada, né? Não vou dar bola para ninguém, não vou falar com ninguém, porque eu não tô aqui para fazer politicagem. Aí eu me fecho, quando eu me fecho, eu não sei o que está acontecendo, não sou capaz de ter respostas para os desafios, porque eu não tenho uma perspectiva muito pequena, um conhecimento pequeno do que está acontecendo, e os meus resultados, eu não sou capaz de agir corretamente, meus resultados são baixos. Quando eu começo a me relacionar, começo a me comunicar da forma correta e obter das pessoas informações de relevância, aumenta muito, né, o meu sentimento do entendimento, o meu entendimento do que eu sou capaz, que eu vou ser capaz de resolver as questões que estão surgindo. Aí eu vou tá agindo de uma forma muito mais precisa, e agindo de uma forma precisa eu vou colher melhores resultados. Então, é por aí. Não é uma questão, né, politicagem que resvala lá
na honestidade. É uma questão de polis, né, de cuidar da praça, cuidar das pessoas de modo geral, tá vendo um todo, e para isso a forma como eu vou estar me comunicando, né, estabelecendo o relacionamento, é uma forma frutífera, buscando o crescimento e o desenvolvimento de todos. Sim, na posição executiva tem que ter essa preocupação o tempo todo. Ser bastante política, ouvir e também se posicionar da forma adequada. Um outro fator que é às vezes comum, né, é ver o chefe como o inimigo. Isso é brabo, né? Então, eu quero ascender, o cara tá lá na posição, eu tenho que desejar ou que ele morra ou que ele saia da empresa. Muito raramente, né, no caso, quando estou vendo como inimigo, eu vou ver ele sendo promovido. Eu não quero ver ele promovido, eu quero ele morto ou eu quero ele em outra organização longe de mim. E quando a gente vê o chefe como inimigo, né, a gente toma decisões erradas. Eu tenho inúmeros exemplos de profissionais que eu vi com esses olhos que até errar de comer fazendo essa bobagem, vendo o chefe como inimigo, querendo essa posição do chefe e aí armando situações, né, com o sentimento de que eu vou fazer melhor, eu vou aprender, eu vou acontecer, e dá a pernada, tenta dar uma pernada no chefe. Lembre-se que ele é chefe. Então ele não está lá à toa, ele tem as competências dele também e tem a rede de relacionamento e de comunicação e de informações. Então ele também sabe do que está acontecendo, tá? Ele não é um imbecil que está lá fechadinho em quatro paredes. Então o chefe, que você acha que é o inimigo, ele tá lá por algum motivo e você quer o lugar dele, tenta armar aí um esquema, age sempre para dar umas bolas nas costas, dar aí falar mal dele pelos corredores, falar mal dele até pro chefe dele. Então não vai funcionar, não é uma coisa boa. Esse caminho aí é um caminho de ruptura, né? Então o resultado geralmente é uma ruptura e vai cair sobre o mais fraco a ruptura. Muito difícil a ruptura ocorrer no chefe. A ruptura sempre recai no mais fraco. E o que eu acho, né? Eu acho que o chefe, ele é a pessoa mais importante no seu caminho de ascensão de carreira. Porque ele é a pessoa que, quando você conversa com ele e o percebe como um apoio, né, uma pessoa, uma alavanca para a sua carreira, e você conversa sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, e tem uma atitude com ele no dia a dia, de estar sempre dando as informações, mantendo ele informado, o que vai acontecer é se ele sair da empresa e for para um lugar melhor e tiver uma remuneração maior, ele vai te buscar. Eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Vai lá, te busca e te põe numa posição melhor, te leva muitas vezes para uma empresa onde você vai ter a ascensão, que naquela empresa você não conseguiria. Então ele pode ser sim a sua alavanca, pode ser a sua resposta para a posição executiva. E na própria empresa, ele vai estar ligado, ele vai estar te dando instruções sobre, estuda isso aqui, lê sobre isso aqui, acho que vai surgir uma oportunidade e se você começar a estudar sobre isso, eu vou te encaixar aí para que você seja a profissional escolhida. Então, ter o chefe, ao invés de inimigo, ter o chefe como alavanca, conversar com o chefe, obter esse apoio, né, tá junto dele ali, vai fazer com que ele traga informações relevantes, que você possa estar se desenvolvendo, sentimentos favoráveis dentro de você, de que ele está te vendo, que ele está te ajudando, que tem alguém, que você não está sozinho. Então dá assim mais força, você se sente fortalecido emocionalmente.
Aí você vai agir no sentido de se desenvolver conforme as orientações dele e, obviamente, o resultado vai vir. O resultado virá. Então, o chefe, o seu chefe, nunca pode ser seu inimigo, ele tem que ser a sua alavanca. Então, esse pensamento de chefe como inimigo é roubada. Saia desse pensamento. Esse é um dos piores pensamentos, a pior mentalidade que você pode ter contra você mesmo é achar que seu chefe é o seu inimigo. Agora, ponto e vírgula. Dando uma parada aqui. Se ele for seu inimigo mesmo, cara, a solução não é o conflito, a solução não é ficar falando mal dele pelos corredores, a solução é sair de debaixo desse chefe, é encontrar um novo local para você, tá? Sem conflito, sem falar mal, sem desrespeito, tá bom? Uma outra mentalidade que não ajuda em nada é quando acha, né? A gente acha que tem que puxar saco para crescer, tem que puxar saco lá da diretoria e dizer que as pessoas são lindas, dizer que as pessoas são inteligentes, dizer que as pessoas são competentes. Então, que você não está aí para ser puxar saco. Então a sua postura é uma postura distanciada, uma postura até bastante crítica, né? E assim, dura, fria, distante. E você, com essa postura, tem aquele sentimento de que eu estou à parte dessas pessoas, eu não estou com essas pessoas, porque eu não vou puxar saco dessas pessoas, eu não faço parte aí dessa curriola que puxa saco. Então, meu sentimento é de afastamento, né? Eles lá e eu aqui. Faço o meu trabalho e fim. Quando, né, o resultado disso é que está afastado, vai continuar afastado e o resultado é não vai ascender na carreira. Porque a gente não pode se esquecer que são esses caras, esses diretores que você não quer puxar saco, que serão seus pares. Então, se o chefão lá, que é o chefe desses diretores, resolve colocar você para ser diretora, ele vai ouvir os pares. O que vocês acham? E se todos disserem, olha, a gente não ia gostar dela aqui, ela não vai ajudar, não vai contribuir, ela é muito antipática, muito difícil, ela não conversa com a gente. Então, o resultado é negativo. Negativo. O que se ganha? O que se ganha com este pensamento de puxa-saco? Agora, o que é o puxa-saco? O puxa-saco é aquele que elogia mentindo, né? Que mente, que não vê mérito, mas vai dizer que o branco do seu olho é lindo, vai dizer que os seus resultados são incríveis, mesmo quando negativos, ou seja, não tem mérito e tá falando aí só para puxar saco. Isso é puxar saco. E isso realmente não é uma coisa legal, né? Ninguém gosta de puxar saco porque vê que é falso. O que é importante, né, é estar disponível para ouvir. E ouvir de verdade. Ser também uma pessoa que, se, né, um diretor precisa de ajuda, vai e ajuda, sem dar bola nas costas do chefe, né? Conversando com o chefe, ó, o outro diretor pediu para fazer isso, tal, como é que a gente pode estar aqui alinhando para a gente resolver, ele me explicou, é relevante, eu posso estar contribuindo. Então, sempre cuidando aí de todos, né? Essa é a conduta correta, é ouvir, é estar junto, é aprender com os exemplos. Esses diretores não chegaram onde eles chegaram não fazendo nada. As pessoas banalizam a importância, o aprendizado que esses profissionais venceram. Assim, tem horas que eu acho assim, eu já ouvi pessoas comentando, falando de uma forma, fulano é fraco, ele nunca podia chegar na posição de diretoria. Ele pode ter lá uma ou outra condição que ele não é maravilhoso, mas
Ele não chegou na posição de diretoria sem um esforço e sem um destaque. Quem chega em posição executiva se destacou em alguma coisa, fez alguma coisa melhor do que todas as outras e tem história profissional. Eu já tive na posição executiva, já conversei com meus pares queridos e todos tinham uma história profissional. Fulano de tal, era fraco. Beltrano de tal, é esquisito. Ciclano de tal, não merecia. Merecia. Tem uma história profissional. Eu já conheci pessoas, em posição de diretoria que foram grandes empreendedores, que empreenderam diversas vezes na sua história profissional, venderam as suas empresas, e aí um amigo precisou dele, levou para a empresa e ele foi dando resultado lá na empresa do amigo, e aí acabou indo para uma outra empresa. Então, tem mérito, tem explicação dele estar ali. Porque as pessoas vão falar, não, ele só está na posição porque é amigo de fulano, que é o dono da empresa, ou que é o CEO da empresa, é só por causa disso. Não, gente, tem mérito, deu resultado, entendeu? Então, para com isso e entende que não é uma questão de ser puxa-saco, é uma questão de ouvir, inclusive essas histórias, porque com essas histórias a gente também aprende. A gente também se desenvolve e a gente vai melhorar os nossos próprios resultados. Não pensa, estou sendo puxa-saco. Puxa-saco é falso. Quando você se aproximar das pessoas genuinamente para ajudar, para ouvir, para aplaudir os bons resultados, para reconhecer e elogiar conquistas verdadeiras, isso não é ser puxa-saco. Isso é ser uma pessoa, uma profissional legal, uma profissional que realmente as pessoas querem estar junto. Imagina, são seus pares no futuro, eles precisam querer estar com você e se sentir bem com você, tá bom? Então, para de pensar nessa coisa de puxa-saco, que é uma mentalidade absolutamente negativa. Você tem que ser disponível, aberta, franca no sentido do positivo, de estar elogiando, de estar junto aí desses que serão seus pares no futuro. E eu vou terminar com aquele que para mim é o pior pensamento que qualquer um pode ter com relação à ascensão de carreira, que é o medo de não conseguir. É o medo de assumir para você mesmo, eu quero chegar na posição executiva, e aí preferir não pensar nisso, não planejar essa sua ascensão, porque tem medo de não conseguir e aí se frustrar. Então o pensamento é, como eu não acho que eu não vou conseguir, eu tenho medo, acho que eu não vou conseguir, então eu não vou pensar. E aí o sentimento é, eu não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente, eu não estou preparada, então eu não vou. Bom, com isso eu paro, eu fico aonde eu tô ali, escondidinha no meu mundo, evitando situações em que eu possa ser vista para ser promovida, e o resultado é, com sorte, ficar no lugar que você está, porque o mundo, os desafios do mundo sempre podem te trazer uma posição que você não consiga ficar na sua posição atual, você perder valor para a posição atual porque está parada lá, escondidinha, fingindo de morto, na trincheira, fingindo de morto. Qual é o pensamento correto? Eu tenho, claro, tem sempre uma chance de não conseguir, mas por que eu não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir, eu vou sonhar pequeno? Não. Sonhar pequeno, tem uma frase ótima, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, já que dá o mesmo trabalho, vamos sonhar grande. Vamos sonhar que a gente vai chegar lá na posição executiva. Por quê?
Se a gente ousa, a gente sonha com a posição executiva, a gente vai ter um sentimento de eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu vou chegar lá. E aí a gente começa a investir no nosso desenvolvimento, na nossa capacitação, a gente conversa com as pessoas, a gente troca, a gente aprende mais como vai fazer isso. Aí a gente age. A gente está em ação, né? A gente está aí num processo, a gente não fica parado esperando para ver. A gente está o tempo todo, a cabeça, o corpo, agindo, né? Se dispondo aí. E, obviamente, o resultado é o desenvolvimento, o resultado é um reconhecimento das outras pessoas, o resultado é uma satisfação pessoal, uma realização pessoal pelo processo. Porque é isso, né? Antes da gente se realizar com os resultados do processo, a gente se realiza com o processo. Em ver a gente tentando, a gente aprendendo, a gente se desenvolvendo, a gente se tornando cada vez mais capaz, reconhecida pelos colegas, reconhecida pelos colaboradores, reconhecida pelas nossas lideranças. É isso que traz aí emoções favoráveis, sentimentos positivos, boas ações e, obviamente, bons resultados. Tudo que eu falei aqui, gente, tem a ver com comportamentos, pensamentos que eu vi acontecer no dia a dia nas empresas e que muitas vezes fizeram excelentes profissionais que poderiam sim chegar na posição executiva e trazer muitos resultados, mas que graças a esses pensamentos, essas profissionais ou esses profissionais acabaram ficando onde estavam, né, nessa área aí de conforto, a zona de conforto, impedindo que eles crescessem e trouxessem os resultados que a empresa precisava. O que eu posso dizer para vocês é: acreditem, sonhem grande, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, então vamos dar trabalho para sonhar grande. Vai dar o mesmo trabalho que o outro, vamos sonhar grande, vamos ter grandes perspectivas na nossa cabeça, porque isso mantém a gente em movimento, mantém a gente aprendendo e mantém a gente realmente num processo de construção, que a gente está sempre construindo alguma coisa positiva para a gente mesmo e para o mundo, né? Para a humanidade. E aí? Você já se percebeu com algum desses pensamentos? Será que é por isso que a sua carreira está parada? Vamos lá, vamos colocar essa sua carreira para se movimentar? Começando na cabeça, tudo começa na cabeça. As pessoas, os grandes conquistadores do mundo de negócios, do mundo científico, tudo estava aqui na cabeça, começava na cabeça. Eles acreditavam que eles seriam capazes e que eles iam encontrar solução para os problemas. Então, acredite que você vai chegar lá, acredite que a posição executiva é para você, ela tem muitos benefícios, é muito bom chegar lá e a gente cresce e a gente é capaz de ajudar muitas pessoas, né? A área de influência de um executivo é muito grande, a gente chega aí em muitas famílias, muitas pessoas são atingidas pela nossa área de influência quando a gente ocupa uma posição executiva numa empresa. Então, sonhe grande, sonhe com essa posição e eu tô aqui, Ana Maria Sena, 30 anos dentro de empresas, 20 anos ocupando posições executivas para te ensinar como que você deve agir para chegar na sua merecida posição executiva. Mas começa aqui na cabeça. Sonha e vem comigo. Até o próximo.